Glória a Deus, amém. Quantos estão felizes, digam amém. Nós nos alegramos porque estamos na casa do Senhor, no lugar onde a verdade prevalece, onde nós aprendemos os princípios da palavra de Deus, crescemos a cada dia, cada culto, cada mensagem, cada palavra, cada encontro nosso, nós vamos crescendo e alcançando estatura espiritual. E tem que ser assim na vida do cristão, Nós temos que caminhar, nós temos que crescer até alcançarmos uma estatura, a palavra de Deus fala, a estatura de varão perfeito. Por isso que é importante que quando você vem à igreja, você ouvir a palavra, para que você possa compreender, para que você possa ter entendimento das Escrituras, amém? Então hoje a gente vai dar um breve, até o final desse mês, a gente vai falar um pouco sobre a palavra da graça, sobre o evangelho da graça de Deus que nós cremos, para que nós possamos ter um entendimento maior. Nós temos muitas pessoas que são novos na igreja, e é importante que essas pessoas também conheçam a nossa igreja, conheçam aquilo que nós entendemos como o evangelho da graça de Deus, aquilo que o Senhor nos revelou há anos atrás, há mais de 35 anos atrás, através da vida do apóstolo Miguel Ângelo, e que nós temos isso como uma âncora firme na nossa vida, a palavra, essa palavra que nos traz herança, que revela a nossa posição espiritual, a nossa identidade, que nos mostra realmente Cristo na nova aliança. Então isso é muito importante para que nós estejamos aprendendo. Hoje será uma palavra voltada realmente para o ensinamento da graça de Deus, da revelação da graça de Deus. O nosso tema é graça, o evangelho revelado. Graça, o evangelho revelado. Você vai entender um pouco sobre isso, o que a Bíblia ensina sobre o evangelho da graça de Deus. Porque saber o que é a graça, todo mundo sabe, A graça é um favor imerecido, Mas mais do que um favor imerecido, a graça é uma nova aliança, é um novo pacto do qual o próprio Jesus, ele é o fiador, ele é o mediador dessa nova aliança que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos conhecer isso, entender essa aliança, saber que nós hoje participamos dessa nova aliança, que é a aliança da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 16. Se você puder anotar, para que você possa esclarecer ali as suas dúvidas, aquilo que você ainda não entende, Anote, eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida nessa noite. 2 Coríntios capítulo 3, de 13 a 16. A gente vai fazer uma mensagem expositiva, ou seja, nós vamos ler o texto, entender todo o texto, para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Então diz assim, olha: não somos como Moisés. 2 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não contemplassem o resplendor que se desfalecia, Moisés, descendo do monte, recebeu as tábuas da lei, descendo do monte, e quando ele descia do monte, o seu rosto brilhava. Mas aquele rosto, algumas vezes desvanecia a glória, o brilho desvanecia, ia se apagando. E aí Moisés, ele cobria o rosto para que o povo não visse o rosto dele desvanecendo, o brilho desvanecendo, a glória sendo desvanecida, Então, continua aí. Na verdade, a mente deles, do povo judeu, se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. Então Paulo está falando aqui sobre um véu, que ele diz assim, na verdade a mente deles se fechou. Então Paulo está falando de quê? Da mente dos judeus, que estava fechada, que havia um véu sobre a mente deles, eles não estavam compreendendo por quê, ele vai explicar aqui. Então o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, a lei, Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. Então esse véu que estava sobre a mentalidade dos judeus, que impedia deles enxergarem
a Cristo, a nova aliança e a graça, só era retirado quando Cristo, quando eles olhavam para Cristo. Olha o versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Vamos de novo no 15 aí. De fato, até o dia de hoje, né, o apóstolo Paulo falando da época que ele estava ali, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, a Jesus, o véu é retirado. Então a gente vai falar sobre esse véu. O que é esse véu que cobria a mente dos judeus, e eles não enxergavam a nova aliança, eles não conseguiam enxergar a graça de Deus, né? O que era esse véu, e que quando eles olhavam para Cristo, o véu era tirado, né? Então a gente vai falar sobre isso nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos traga revelação e entendimento sobre as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, ó Deus, nessa noite, ter o entendimento, Senhor, da graça, daquilo que o Senhor veio trazer, ó Deus, através da Tua morte e da Tua ressurreição, a graça que nos foi revelada em Cristo Jesus. Todos digam amém e amém. Glória a Deus. Então, amados, aqui nós estamos vendo algo muito importante, né, no Evangelho, falando sobre a revelação, aquilo que estava encoberto. Então, só é revelado aquilo que está encoberto. O que é revelação? Revelação é passar a enxergar aquilo que não se vê. Revelação não é trazer algo novo, não é inventar, né? Não é querer trazer coisas novas em relação ao Evangelho. Revelação é passar a enxergar aquilo que ainda não se vê. Eu sempre faço a comparação, aqueles que são mais... tem um pouco mais, são mais antigos, né? Eles se lembram dos filmes fotográficos, né? Das máquinas Kodak, né? Nosso irmão ali, Zé Maria, sabe muito bem disso, é fotógrafo, né? E ele sabe disso. As máquinas com 46, 36 e 24, você comprava, tirava foto, né? E aí você tinha que tirar aquele filme e ele tinha que ser levado para ser... A foto estava lá no filme, não estava? Só que você tirava o filme e você não via nada. Mas aí passava por um processo químico, e depois daquele processo químico, aquela foto que estava ali, você não via, passava a ser visível. Passava a ser visível. Então, revelação é quando você passa a enxergar aquilo que você não enxergava. Então, o que está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, que o povo judeu, havia como se fosse um véu sobre eles. A mente deles estava embotada. Eles não conseguiam enxergar a Cristo, a graça de Deus. Mas quando esse véu era tirado, quando eles olhavam para Cristo, né? Quando eles olhavam para o Senhor, o véu era tirado. Então qual era esse véu que estava sobre os olhos ali, né, a mente dos judeus, para que eles não enxergassem a Cristo e a graça e a nova aliança? Esse véu se chama a tradição, diga tradição. A tradição religiosa. Porque os judeus, durante anos e anos, eles carregaram, né, a tradição da lei mosaica durante anos e anos. Eles aprenderam ali, todo judeu tinha que aprender desde criança, a respeito da lei, todos os ensinamentos da lei. E durante anos e anos, eles trouxeram esse conhecimento a respeito da lei. Mas agora Cristo Jesus, ele veio trazer uma nova aliança. Não mais a da lei, porque a da lei, ela foi se tornando antiquada. A Bíblia diz assim, né? E aí, quando ele veio trazendo uma nova aliança, aqueles que estavam olhando ainda para Moisés, ficava como se fosse um véu sobre a mente deles. E eles não compreendiam. Mas quando eles olhavam para Cristo, quando eles deixavam a tradição para trás, Moisés, a lei, as 613 ordenanças, quando eles olhavam para Cristo, o véu era tirado. O véu era rompido. Então nós precisamos entender isso, amados. Muitas vezes a tradição religiosa, aquilo que nós recebemos lá de trás, dos nossos pais, antepassados, né, da religião que nós viemos, muitas vezes a religião,
ela é um impedimento para que nós possamos caminhar para algo mais profundo, para algo que seja perfeito, né? Como diz a palavra de Deus. Então muitas pessoas estão presas à religião, presos às tradições religiosas também, né? Das igrejas que vieram, dos lugares onde passaram, e as pessoas ficam presas a isso, né? Quando nós viemos do catolicismo, a grande maioria veio do catolicismo romano, nós trazemos às vezes muitas coisas, ficamos presos a muitas coisas relacionadas ao catolicismo. Então se torna como uma tradição, um véu que nos impede de nós enxergarmos algo maior, algo superior nas nossas vidas. Então a tradição religiosa, a tradição que eles carregavam era esse véu que os impedia de enxergar a Cristo, de enxergar a nova aliança, de enxergar o novo pacto. Olha o que diz aqui no livro de Gálatas capítulo 1, versículo de 11 a 12. Então, hoje nós entendemos o Evangelho como o Evangelho revelado. Porque muitas vezes você lê a Bíblia, em várias passagens, vários livros da Bíblia, e você não compreende muitas coisas. Nós passamos por esse processo. Você lê vários livros e não compreende. Mas quando os seus olhos são iluminados pelo Espírito Santo de Deus, você passa a enxergar aquilo que você não enxergava. Você passa a ver aquilo que você não via. Você passa a entender coisas que você não entendia. Porque os seus olhos foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, a gente tem que sempre orar para os nossos familiares que nós amamos, para as pessoas que nós queremos que conheçam o Senhor, né, na sua vida, para que Deus ilumine os olhos do entendimento dessas pessoas. Né? Se é o seu marido, se é a sua esposa, se é o seu filho, né? Se é uma pessoa que você ama, você tem que orar assim: Deus, ilumina os olhos do entendimento do meu marido, da minha esposa, do meu filho, sabe? Para que ele possa compreender aquilo que for falado, aquilo que ele receber através da palavra de Deus. Então a Bíblia diz assim, olha, irmãos, eu quero, Gálatas 1, 11 e 12, irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado, ele não é segundo homem, não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então preste bem atenção, havia os 12 apóstolos, e depois dos 12 veio o apóstolo Paulo. E aí a gente precisa já começar a fazer uma distinção, né? Os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o evangelho que eu não recebi de homem algum, ou seja, não recebi de Jesus, porque ele veio depois, e nem dos apóstolos que estavam ali. Mas ele diz, nem me foi ensinado, mas o recebi pela revelação de Jesus Cristo e esse ressuscitado. Então os apóstolos, todos eles que andavam, Mateus, Marcos, Lucas, João, né, Pedro, todos eles andavam juntos ali, juntos com Jesus. Mas o apóstolo Paulo, que veio depois, ele não recebeu os ensinamentos de Jesus nos dias da sua carne, porque Jesus já havia partido. Mas ele diz que o que ele recebeu foi ensinado por revelação de Jesus Cristo. Quando foi isso? Quando ele se afastou, ele foi para a Arábia, ficou durante 3 anos na Arábia, e durante 3 anos, o próprio Deus, o justo, trouxe o ensinamento ao apóstolo Paulo. Ele não recebeu dos apóstolos, ele não recebeu do Jesus nos dias da sua carne, mas ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Você se lembra daquela passagem que diz assim, olha, eu conheço um homem, e esse homem, eu não sei, vamos ver se tem essa passagem aqui. A gente tem essa passagem aqui, é bem, vamos ver aqui. Quem achar essa passagem, me fala aí, por favor. Então o apóstolo Paulo falando da revelação que ele teve, né? Que ele recebeu essa revelação pelo Espírito Santo de Deus, né? Quando ele se afastou, e aí o próprio Senhor Jesus, ressuscitado, trouxe o entendimento do Evangelho e da graça para os gentios. Achei? Conheço um homem, 2 Coríntios 12, 13. 12, 3, olha só.
sei que esse homem, pode ser antes, né? Conheço um homem, então o apóstolo Paulo ele nem está falando que é ele está falando que é um homem, outro homem, né? Mas ele está falando a respeito dele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação do próprio Jesus, né? Não de homem algum, não dos apóstolos, não de Jesus os dias da sua carne, mas ele recebeu essa revelação do próprio Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo passou a entender a respeito de Jesus, da nova aliança e da graça, foi diferente daquilo que os apóstolos entenderam. Ele teve uma revelação superior, maior, tanto que ele escreveu 14 epístolas, falando da doutrina da igreja, ensinando todos os ensinamentos, o comportamento do homem, da mulher, como se deve o ministro, sobre o pastor, sobre tudo, né? O apóstolo Paulo trouxe esse ensinamento. Então, foi uma revelação que Deus o trouxe para ele, que os outros discípulos não tiveram a mesma revelação que o apóstolo Paulo teve. Tanto que Pedro diz assim, falando do apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, que o irmão Paulo, ele fala coisas que são difíceis de entender, que os indoutos e os loucos distorcem. Então, o próprio Pedro reconheceu que a revelação que Paulo teve foi uma revelação superior, mais ampla. Porque aqueles que estavam com Jesus, eles não podiam enxergar tudo. Você sabe por quê? Porque a carne de Jesus, quando ele era homem, escondia a sua divindade. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, esse não é o filho de Maria? Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Não são os seus irmãos Tiago, né? Não é ele o Galileu? Porque todos olhavam para ele e viam o quê? Jesus como homem. E a carne dele, ela escondia a sua própria divindade, que ele era Deus, né? Hebreus capítulo 10, 19, olha só, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Olha qual era esse véu. Isso é do seu corpo. Então, quando Filipe perguntou para Jesus assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai, nós queremos ver o Pai. Jesus disse assim, olha, há quanto tempo eu estou convosco? E você não me vê, Filipe? Eu sou o Pai. Jesus disse assim, olha, eu sou o Pai. Mas por que Filipe não enxergava que ali estava o Pai, que o próprio Jesus era o Pai? Porque a carne de Jesus escondia a divindade de Cristo. Escondia o verdadeiro Deus. Por isso que diz assim, olha, o véu, Deus nos abriu um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é, do seu corpo. Então o corpo de Jesus, né? Ou seja, Jesus o Nazareno, o Galileu, que a gente canta aqui, esse corpo, ele escondia a divindade de Cristo, o Deus sobre todo. Então eles olhavam e viam, sabe, o Nazareno, eles olhavam e viam o Galileu, mas ali estava o Pai da eternidade, ali estava o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ali estava o Todo-Poderoso, aquele que reina eternamente. Mas por causa da sua carne, eles só enxergavam a carne de Jesus. Era um véu que impedia que eles enxergassem a divindade de Cristo. Então tudo isso, amados, isso se chama revelação. Se você lesse esse versículo aqui,
Você pode ler ele 200 vezes, esse versículo. Se você não tiver olhos iluminados, você nunca vai entender isso aqui. Que está falando sobre isso, né? Que a carne de Jesus era o véu que escondia a divindade. Por isso que as pessoas, ao mesmo tempo que viam ele fazendo ressuscitar mortos, né? Ele andava sobre as águas, ele parava a tempestade, mas ele era aquele mesmo que tinha medo, aquele mesmo que tinha fome, ele teve fome. É aquele mesmo que foi tentado pelo próprio diabo. Ou seja, era o Deus que estava revestido de carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente precisa entender essas coisas, amados, porque isso é o Evangelho revelado. No livro de Romanos, capítulo 16, 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que tem o poder para confirmá-los, segundo o apóstolo Paulo escrevendo, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Paulo está falando sobre um mistério que estava oculto, né, nos tempos passados. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, segundo a ordem do Deus eterno, para que todas as nações obedeçam à fé. Então, quem conhecia a Deus era o povo judeu, era a nação judaica. E aí, o Senhor disse assim, olha, eu vou levar esse evangelho a todas as nações. E aí ele pegou o apóstolo Paulo, para ser o apóstolo entre os gentios. Entre os gentios. A todas as nações, né? Aí aos gregos, a todas as nações agora passaram a conhecer o evangelho, porque a Bíblia diz que o Senhor deu a conhecer, né? O Senhor agora revelou, deu a conhecer. Então muitas vezes, amados, nós não conhecemos algumas coisas porque nós não temos revelação. Ainda não nos foi dado a conhecer. Você se lembra quando a gente estava na igreja romana, quantas coisas que a gente fazia achando que era certo, não é verdade? Depois nós nos convertemos, né? Recebemos Jesus na nossa vida, passamos, né, a igreja evangélica, né, os protestantes, né, como a gente fala, e aí a gente passa a ter o quê? O entendimento mais amplo das coisas. Então é assim, o Senhor vai nos revelando a sua palavra, nós vamos entendendo aos poucos a sua palavra. À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos entendendo mais a palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender isso, porque muitas vezes as pessoas, quando nós falamos de algumas coisas aqui na igreja, né, sobre a salvação eterna, falamos sobre os rudimentos, falamos sobre algumas coisas profundas, muitas pessoas não entendem. Mas não entendem por quê? Porque ainda não lhes foi revelado. Ainda não tem os olhos iluminados para compreender. A partir do momento que começam a ouvir, os olhos são iluminados, vão sendo abertos, né? Então, Paulo diz, não recebi de homem algum, ou seja, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, né, que me revelou todas essas coisas, mas foi o próprio Jesus, o próprio Cristo, o justo, né? O Cristo ressuscitado, né? Então, ele recebeu o evangelho por revelação, através do Espírito Santo, quando foi arrebatado ao terceiro céu. E aí começou a pregar o evangelho da graça entre os gentios. E amados, isso trouxe uma confusão na igreja primitiva. Porque você imagina, está aqui os judeus, né, que estavam presos a Moisés, a lei, a velha aliança, e agora vem um que também era judeu, mas que Deus o separou para pregar o evangelho entre os gentios, e trouxe uma revelação, e aí começou a gerar o quê? Um conflito ali na igreja. Conflito sério, né, na igreja, entre judeus, né, entre o apóstolo Paulo e os apóstolos, né, entre judeus e gentios, entre a circuncisão e a circuncisão, entre a velha aliança e a nova aliança. Começou ali, né, um certo tumulto com relação a isso, porque os judeus não acreditavam que também aos gentios. Quem são os gentios, amados? São aqueles que não são judeus. Todas as nações que não são judaicas são gentios, né? E os judeus não acreditavam que o evangelho da graça também seria para os gentios.
Por isso que se criou uma grande confusão, né, no livro, aqui no livro de Gálatas. Então, em Gálatas 2,14, olha só, para confirmar o que eu estou falando para os irmãos. Diz assim, olha, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Então Paulo chega na Galácia, na igreja da Galácia, e aí está todos os discípulos, né, os apóstolos estão ali, Tiago, João, os irmãos estão ali. E olha o que Paulo fala, gente. Quando eu vi que esses irmãos não andavam de acordo com a verdade do Evangelho. Olha que coisa. Ele está falando dos apóstolos. Com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, olha aí Pedro aqui, diante de todos, você é judeu, Cefas, mas vive como um gentio, ou seja, aquele que não é judeu, e não como um judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele chega aqui e ele repreende a Cefas, a Pedro. Pedro era o que, amados? O mais importante dos apóstolos, né? A gente pode dizer assim, né? Era a coluna ali. Mas ele chega dizendo assim, Pedro, como que você pode fazer isso? Você sendo judeu, se assenta com os gentios? E você quer obrigar agora os gentios a viverem como judeu? E ele repreendeu a Pedro, né? De forma dura. Porque ele está dizendo aqui que ele não foi, é no versículo 13 que fala sobre isso, que Paulo repreende ele. Bota aí, por favor, 2,13. Aqui, olha, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Os demais judeus que estavam ali se uniram com Pedro nessa hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar por essa hipocrisia. Quando vi que não andavam de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todo, você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Fazendo aqui uma conjectura, né? Judeu não come carne de porco, não é verdade? Aí você imagina, está lá Pedro com os irmãos gentios, que não são judeus, comendo a carninha de porco, né? Bem tranquilo. Aí chegam os irmãos da circuncisão, os que são judeus. Eles chegam assim e veem assim, Pedro, você comendo carne de porco? Aí Pedro sai dali e vem para cá, para o lado dos judeus, e fala assim, vocês não podem comer carne de porco. É isso que Pedro estava fazendo, por isso que ele disse assim, olha, que hipocrisia é essa, Pedro, que você está fazendo? Você sendo judeu, fica e come com gentios, e aí você quer obrigar os gentios a viverem como judeu? Então, amados, essa é a grande questão dos nossos dias e da igreja de hoje. Nós somos uma igreja gentílica ou judia? Então, nós não temos que viver como uma igreja judaica. E hoje, tem muitos líderes, muitos pastores, né, com muito boa intenção, mas que estão impondo sobre nós que somos gentios as regras judaicas. Não coma isso, não faça aquilo, não beba, festas, luas, sábados, cerimônias, abluções, que são questões relacionadas ao judaísmo. Então, amados, nós não podemos impor a uma igreja que é gentia imposições judaicas. Eu não posso tratar uma igreja gentílica como uma igreja judaica, não posso, é isso que Paulo está falando. Colossenses 2,16, me vê esse versículo aqui, diz assim, olha, Colossenses 2,16, portanto não permitam que ninguém vos julguem pelo comer, pelo beber, com relação a alguma festividade religiosa, essas são práticas judaicas, ou celebração de festas, de lua nova, de dias ou de sábado, ninguém vos julgue. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Versículo 18. Não permitam que ninguém tenha prazer em uma falsa humildade, adoração aos anjos, e te impeça de alcançar o prêmio.
Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Então Paulo está dizendo, ninguém vos julgue pelo comer, beber, vestir, cabelo, sabe? Igreja, amados, a igreja, ela não pode trazer essas coisas relacionadas ao judaísmo para dentro de uma igreja gentílica. Eu não posso obrigar gentios, que somos nós, que não temos sangue israelita, a viverem como judeus, a ter as práticas judaicas, as cerimônias. Paga o preço, faça isso, não faça aquilo, guarda o sábado, né? Purifique-se disso, não coma aquilo, não pode comer sangue, não pode fazer isso. Eu não posso obrigar uma igreja gentílica a viver como judeus. Essa é a grande questão dos nossos dias. Nós somos uma igreja da graça, que vivemos o novo pacto, que vivemos a nova aliança. Olha o que diz aqui a Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 e 7. Então diz assim, olha, contudo, o ministério sacerdotal de Jesus ele é superior aos deles. Quem que é esses deles? Do sacerdócio de Arão. Do sacerdócio daqueles que serviam no templo de Arão, né? Dos levitas. Contudo, o ministério sacerdotal de Jesus ele é superior ao ministério dos levitas. Como também a aliança a qual ele é mediador. Qual é a aliança que ele é mediador? A nova aliança, a graça de Deus. É superior à antiga, porque se baseia em superiores promessas. Pois se aquela primeira aliança da lei mosaica dos judeus fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra aliança. Então nós estamos falando de uma nova aliança que nós vivemos hoje em Cristo Jesus, do qual Jesus ele é o mediador. Lá no velho pacto, na lei, na velha aliança, haviam sacerdotes, né, que faziam essa mediação entre Deus e o homem. Eram sacerdotes humanos, mas eles morriam um após o outro, né? Porque chegava o tempo dele, ficava velho e morria. Aí se levantava um outro sacerdote. Aí envelhecia, chegava o tempo, morria. Chegava um outro sacerdote. Mas agora Cristo, ele veio como o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, o sacerdote perpétuo, e ele permanece para sempre. Ele é o nosso mediador. Esse é o nosso mediador. Então você tem que entender que você vive hoje uma nova aliança e não a velha aliança. Para você entender a Bíblia, você precisa fazer uma distinção entre a nova aliança, entre a velha aliança, entre judeu e gentio, entre lei e graça, entre circuncisão e incircuncisão, entre Paulo e os outros apóstolos, entre sombra e realidade. Você tem que fazer essa distinção. Senão você vai misturar lei com graça, judeu com gentio. Você vai misturar obras da lei com obras com fé. E aí vai fazer confusão, vai dar ruim. Então nós aprendemos, Wilker, a discernir, a conhecer, né, a revelação da graça de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que o homem, quando ele é maduro, ele consegue discernir bem todas as coisas, né? O homem, quando tem a sua mentalidade espiritual, quando ele amadurece espiritualmente, ele consegue discernir bem todas as coisas. O grande problema hoje é que as pessoas, infelizmente, caminham, vida, anos e anos na igreja, mas não amadurecem, não crescem. Eu digo isso espiritualmente, no sentido da palavra, tá? Não é no sentido de comportamentos, né? Eu estou falando no sentido da palavra. Por isso que Paulo fala assim, olha, pelo tempo decorrido já era para vocês serem mestres. E é necessário que eu vos traga de novo todos os princípios elementares. Leite vos dê a beber. Porque vocês são tardios em ouvir. Então, o nosso ministério, durante 35 anos, nós estudamos muita palavra, ouvimos muita palavra, recebemos muita palavra. E isso vai trazendo o quê? Maturidade.
E aí você vai enxergando, as coisas vão se clareando. E aí você passa a enxergar aquilo que você não enxergava. Bispo, por que eu não enxergava essas coisas que o senhor está falando agora? É porque os seus olhos ainda não tinham sido iluminados. Você conhecia a Bíblia, era uma pessoa que servia a Deus, estava na igreja, fazendo tudo, mas os seus olhos ainda não tinham sido iluminados. Você viu que os apóstolos, muitas coisas eles não entendiam, mesmo andando com Jesus. Por quê? Porque ainda eles não foram, os olhos não tinham sido iluminados. Jesus disse para eles assim: olha, eu tenho muito a dizer a vocês, mas eu não posso dizer, porque vocês não estão preparados. Não se põe vinho novo em odres velhos. Você sabe o que é isso, amado? Jesus estava falando ali para os discípulos de João, porque eles perguntaram a respeito do jejum, né? Por que os discípulos não jejuavam, e os discípulos de Jesus não jejuavam, e os discípulos de João jejuavam. Ele fala assim: olha, não se põe vinho novo em odres velhos. Sabe o que quer dizer isso? O que Jesus veio trazer, numa época onde o judaísmo, a religião, o farisaísmo estava imperando, Jesus veio trazer um vinho novo, a graça. Por isso que diz, olha, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A lei veio por intermédio de Moisés. Jesus veio trazer um vinho novo. Mas esse vinho novo, para ser recebido, ele tem que ser recebido em odres novos. Pergunta-se, bispo, o que é um odre novo? É uma mente aberta. É uma nova mentalidade para receber. Esse é o odre novo, né? Porque se você não abre a sua mentalidade para receber aquilo que Deus, o Espírito Santo está trazendo, o odre vai romper, diz a palavra do Senhor. Então só se coloca vinho novo em odres novos. A gente precisa abrir a nossa mente, amados, para as Escrituras e para a palavra de Deus. Para aquilo que está escrito. Talvez você que tem caminhado durante já anos e anos, e você diz assim, bispo, mas eu nunca vi isso. E você não é obrigado a aceitar tudo que se fala do altar. Mas uma coisa você tem que fazer, você precisa abrir a sua mente. Você tem que dizer assim, Senhor, a minha mente está aqui como um odre novo. Eu nunca vi isso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu nunca tinha entendido dessa forma, mas a minha mente está aberta para compreender e para receber o que o Senhor quer trazer para mim. Vinho novo, em odres novos. Odres novos. Por que os judeus, amados, eles estavam olhando ali para Moisés, olhando para a lei, olhando para a velha aliança, e tinha um véu? Porque a mentalidade estava fechada, estavam apegados a Moisés, a lei. Você já viu aqueles católicos que são assim, amados? Eles não sabem nada da Bíblia e não vão na igreja, mas eles defendem ali as coisas que eles creem no catolicismo, a unhas e dentes. Aí você pergunta para ele, você vai na igreja? Ah, não vou não, vou às vezes, né? E por que você defende tanto? Porque na realidade ele é um religioso. O que é um religioso, amados? É aquele que tem zelo, mas não tem conhecimento. O zelo sem conhecimento se torna em religiosidade. Por isso que tem muitas pessoas religiosas, porque eles têm zelo. Estão ali, cuidam das coisas, né? Eles têm zelo pela religião, têm zelo por isso e por aquilo. Olha, não, eu acho que isso não pode, mas eles não têm conhecimento. Então Paulo escrevendo os Romanos, né, eu acho no capítulo 10, ele fala assim, olha, esse povo tem zelo, mas não tem conhecimento. Então você tem que ter conhecimento, porque senão você se torna uma pessoa religiosa. Você vai defender a sua religião a unhas e dentes, mas você não tem base, você não tem conhecimento, você não conhece a palavra, você não tem conhecimento das Escrituras. Irmãos, estão entendendo? Então, muitas vezes, né, durante esse todo o período da nossa igreja, né, algumas pessoas diziam assim, mas essa igreja pregam coisas erradas ali. Como disse o apóstolo Paulo, né? Você sabe o que eles fizeram com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, todo judeu ele era circuncidado, né? Ao 8º dia. O prepúcio era cortado ali, era o selo da aliança de Deus com o povo judeu. Então, durante toda a vida, o judeu era circuncidado e a circuncisão era o selo da aliança de Deus com o povo judeu. E aí chega o apóstolo Paulo como um filho abortivo que vem depois dos outros, e ele chega assim, gente, não precisa circuncidar mais. Aí sabe o que eles fizeram com o apóstolo Paulo? Fala assim, apóstolo Paulo, espera aí, senta aqui, vamos conversar direito aqui. Como
que você vem falando contra Moisés, como você vem falando contra a circuncisão? Apóstolo Paulo, vem aqui. Tem os irmãos ali, 4 irmãos, que vão raspar a cabeça, fazer um voto, né? Então, eu aconselho que você raspe a sua cabeça e faça um voto com eles, para que os irmãos nossos aqui não pensem que você está falando contra Moisés. E aí o apóstolo Paulo, ele teve que fazer o voto, teve que raspar a cabeça, mesmo sabendo que aquilo não era necessário. Por isso que ele disse assim, olha, eu fiz-me judeu com judeu, fiz-me fraco com os fracos, para ganhar a maioria deles. Então, o apóstolo Paulo veio trazendo o quê? Vinho novo. Falando da graça, da nova aliança, da incircuncisão, que não era mais necessário. Mas o pessoal estava com, os odres estavam fechados, eram odres velhos, não entenderam. Aí o apóstolo Paulo, né, teve que fazer aquilo que eles pediram que ele fizesse, né? Pagar voto, raspar a cabeça, essa coisa toda. Então, quando não se tem a revelação da palavra de Deus, nós ficamos presos, muitas vezes, a rituais, a cerimônias, né? Ficamos presos a muitas coisas, porque falta de revelação. Você sabe que agora na graça, nós vivemos nós falamos aqui sobre a nova aliança, ela é superior e ela é melhor do que a velha aliança, não é isso? E por que ela é melhor? Vou falar para você o que ela é melhor. Primeira coisa, ela é melhor porque nós fomos constituídos como sacerdotes. Na velha aliança, havia um sacerdote que uma vez por ano, ele ia diante de Deus para oferecer sacrifício pelo povo. Um sacerdote, uma vez por ano, que oferecia sacrifício por todo o povo. Agora na nova aliança, Deus te constituiu como sacerdote real. Você fica imaginando, amados, quando Arão, que era sacerdote, ele chegava no templo, e só ele podia entrar diante do véu, no Santo dos Santos. Então, imagina a solenidade daquele momento. Não era uma coisa à toa, né? Era uma solenidade. Arão chegando, aqui estava o véu, e lá atrás estava a arca. E Arão chegava como sacerdote, que foi separado por Deus para esse serviço, e ele levantava o templo, ele entrava no Santo dos Santos, e quando ele entrava no Santo dos Santos, amados, ele não podia nem enxergar o que estava lá dentro, por isso que tinha que bater um incenso. E aí, você sabe quando que ele entrava? Quando ele punha a mão assim, ele não via o rosto dele, ele não via a sua mão, porque a fumaça escondia. Então, ele entrava quando ele não podia ver nem a sua mão. Quando a fumaça estava densa, ele entrava naquele lugar. Por isso que tem aquele canto que diz, no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os seus olhos me veem. Eu não posso te ver, né? Os seus olhos me veem. E ele entrava ali, e quando ele entrava, ele fazia a adoração. Agora, na nova aliança, Deus te constituiu como sacerdote. Deus está dizendo assim, olha, você está agora além do véu. Diga para o irmão da sua lado, você está além do véu agora. A adoração agora é em espírito e em verdade. Não existe mais um véu que te separa da presença de Deus. Hoje você pode adorar a Deus, sabe, em espírito e em verdade. Porque nós já passamos além do véu. Não tem mais um véu que te separa. Você é sacerdote hoje, é isso que significa. Então, amados, por que essa aliança que a gente está vivendo era superior à aliança antiga? Porque Deus nos constituiu como sacerdotes. Segunda coisa, anote aí. Nós não vivemos mais de sombras e nem de cerimônias. Né? Você imagina, eu estou falando de Arão aqui, todo esse cerimonial, toda essa, sabe, essa coisa para se adorar a Deus, né? Havia diante de Deus. Mas agora nós não temos mais essas cerimônias, né? Nós não vivemos mais de sombras, mas nós vivemos agora da realidade de Cristo Jesus, não mais de sombras. Essa aliança é superior porque nós não vivemos mais na esperança em relação a Cristo, porque todos no Velho Testamento eles estavam na esperança da vinda do Messias. Hoje não. Hoje nós vivemos de bens já realizados. Cristo, amados, ele já consumou na cruz ali, e nós vivemos hoje, né, essa nova aliança de bens já realizados. Não mais de sombra. Então tudo no velho era sombra do novo, não era?
Agora não, nós estamos vivendo a realidade em Cristo Jesus. Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11 diz assim, olha. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora o quê? Presentes, ou dos bens já realizados, ele adentrou a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isso é, não pertence a essa criação, que é o próprio céu. Ele adentrou aos céus. Então, ele, amados, é o sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ou dos bens já realizados. Sabe o que ele está querendo dizer? Que tudo agora, ele já conquistou por você. Você já tem todas as coisas nele. Ele já consumou ali na cruz todas as coisas que diz respeito à nossa vida, aquilo que nós precisamos. Ele já consumou nessa nova aliança. Então nós não vivemos mais na esperança e nem na sombra daquilo que viria. Nós vivemos agora a realidade em Cristo. Vocês não estão entendendo isso? Você está entendendo a posição que você está ocupando agora na nova aliança, amado? Você não vem para a igreja aqui para que eu possa, como pastor, ficar dizendo para você assim, olha, pecador, pague o preço, pecador, né? Vamos fazer a campanha das 13, sexta-feira, pecador. Você não está aqui para isso. Passa no sal grosso, pecador. Não. Você está vivendo uma aliança superior. Você é sacerdote. Você está além do véu. Você está vivendo de bens já realizados, e não na expectativa daquele que virá. Nós estamos na expectativa da segunda vinda. Mas ele já veio, já consumou a obra na cruz. Ele disse assim, olha, tudo já foi consumado. Consumato estum. Tudo já foi consumado no Senhor. Então, você precisa agora se apropriar de tudo isso pela fé. Pela fé. Não mais por obras de justiça, mas através da fé. Então, essa aliança que nós vivemos, ela é superior por causa disso. Porque nós não vivemos mais de sombra. Nessa nova aliança também, amados, ela é superior, porque nós fomos justificados de todo pecado. Deus não te vê mais como pecador. Você sabe por que as pessoas se batizavam na velha aliança? Para lavar dos seus pecados. Para que seus pecados fossem lavados. Né? Os discípulos batizavam, iam até João e se batizavam para que os seus pecados fossem lavados. Na nova aliança, Jesus ele disse, olha, os seus pecados já foram justificados. Ele diz ainda mais no livro de Hebreus, eu nem sequer me lembro dos seus pecados. Eu julguei no mar do esquecimento. Olha que aliança, amado, superior. Né? Então você não tem que voltar para a velha aliança. Não, agora você já vive numa nova aliança, onde os seus pecados já foram justificados. Deus olha para você, Deus olha para mim, Deus olha para cada um de nós, e Ele vê justos. Por que ele vê justos? Porque ali na cruz, o Senhor Jesus, Ele foi o nosso substituto. Ele tomou o meu lugar. Ele levou sobre si a minha maldição, para que hoje eu me tornasse justiça sua. Então não é por causa dos seus méritos, não. É por graça. Ele se colocou lá no seu lugar. Ele foi o cordeiro substituto. Então se chama substituição. Ele se colocou ali no meu lugar e no seu lugar. Então você está vivendo uma nova aliança, e ela é superior e melhor, sabe por quê? Porque você já está justificado de todo pecado. Nossos pecados foram julgados no mar do esquecimento. Essa nova aliança ela é melhor porque Cristo, Ele se tornou o nosso fiador. Na velha aliança o fiador era um sacerdote, que todo ano ele ia oferecer ali sacrifício pelo seu pecado. Agora, na nova aliança, quem é o nosso fiador? Jesus Cristo. Ele é o nosso fiador. Irmãos, estão compreendendo? Os irmãos com a carinha meio... Tá. Hã? Mas é porque vocês estão recebendo alimento sólido. Se eu estivesse falando aqui de Zaqueu em cima da árvore, vocês iam entender, não iam? Da mulher do fluxo de sangue. Mas nós estamos falando de coisas profundas. O alimento sólido é para os adultos. Aqueles que têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. O bem e o mal. Né? Então, nós somos hoje
A nova aliança, ela é melhor, porque Cristo se tornou o nosso fiador. Nessa nova aliança, Ele nos fez assentar em lugares celestiais, acima de todo o principado e de toda potestade. Nos tirou do império das trevas e nos fez assentar, sabe, em lugares celestiais, acima de todo o principado e de toda potestade. Então, o irmão às vezes pode estar na igreja anos e anos e não ter revelação da graça de Deus. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com os irmãos que estão, muitos irmãos que estão aqui, anos e anos na igreja e não entendia, não tínhamos revelação da graça de Deus. Eu falava para você certinho, tudo daquelas passagens do Evangelho que fala de Zaqueu, a gente sabia isso tudo. Mas a revelação da graça de Deus, o que é isso, bispo? Nós não entendíamos sobre eleição, sobre predestinação, sobre o sacerdócio dos santos, sobre regeneração, Cristo na carne e o Cristo ressuscitado, nossa posição espiritual na graça de Deus. Não entendíamos sobre o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não entendíamos que os dons são irrevogáveis. Não entendíamos que uma vez salvo para sempre. Não entendíamos sobre velha aliança, nova aliança, judeu, gente, não entendíamos nada. Mas a partir do momento que os nossos olhos foram abertos, pela misericórdia de Deus, né? Deus abriu os nossos olhos, nós passamos a enxergar todas essas coisas. Nós vimos que, por exemplo, a gente não aceita Jesus, porque a gente ouve o tempo todo as pessoas falarem fora, irmão, você tem que aceitar Jesus. Mas a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos Jesus. Em João 15,16 ele diz assim, olha, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que te escolhi e designei para que vás e deis frutos. Ele diz para Jeremias, olha, Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, você está achando que você é um profeta, porque você não, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci e eu já te designei para que você fosse um profeta entre as nações. Nós passamos a entender o que o apóstolo Paulo disse, né? Que quando aprouve a Deus me chamar para pregar o evangelho entre os gentios, eu não consultei ninguém e já fui direto fazer o que tinha que fazer, né? Escolheu desde o ventre da minha mãe. Então tudo isso, amados, se chama revelação. Revelação espiritual. Que é o Espírito Santo de Deus que nos concede a todos aqueles que têm sede, a todos aqueles que buscam, a todos aqueles que amam a Deus e querem crescer. Porque, amados, quem não quer crescer, quem não busca Deus, quem não tem, sabe, o pastor Davi é muito intenso nisso, o tempo todo está falando, meu irmão, você tem que buscar, você tem que ter sede, o tempo todo está falando isso e é verdade. Porque a Bíblia fala assim, olha, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração, e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não conhece. Mas você tem que buscar, você tem que desejar, você tem que querer. Deus, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero conhecer mais da Tua palavra, eu quero que os meus olhos sejam iluminados, para que eu possa, Senhor Jesus, conhecer a minha herança, a minha posição espiritual. Então hoje, amados, nós temos esse entendimento da revelação da graça de Deus, né? Deus abriu o nosso entendimento, né? Gálatas capítulo 2, estou terminando, né? Fechou aí já? Gálatas 2, 7 a 9. Pelo contrário, reconheceram que a mim, Paulo dizendo, né? Havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. 8. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, aos judeus, né, aqueles que são da lei, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que nós os dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Muitas vezes a gente não entende isso, amados, que havia aqui uma distinção, né? Aos judeus, da circuncisão, e aos gentios, da incircuncisão. Então,
bispo, o que é que isso muda na minha vida? Isso muda tudo. Porque você consegue agora entender qual a sua posição espiritual, a sua identidade. Porque talvez você até aqui, tinha chegado até aqui dizendo assim, olha, eu sou um pecador, miserável, né? Agora não, você está ouvindo que você é um sacerdote real. Você é um eleito de Deus, você é escolhido pelo Senhor, né? Deus te chamou pela sua soberania. Se você está aqui hoje, não foi porque fulano de tal, alguém falou com você, não. Foi porque Deus quis que você estivesse. Ou você acha que eu estou aqui pregando como pastor, porque um dia eu escolhi ser pastor? Nunca. Era a última coisa que eu queria na minha vida, é ser um pastor. Era a última coisa. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque tem alguém que é soberano à minha vontade. Tem alguém que tem um propósito para a minha vida. Tem alguém que tem um plano predestinado desde antes da fundação do mundo, que eu não teria o direito de dizer assim, não, eu não quero, eu não quero. Alguns que conhecem a minha história sabem, eu queria ir para os Estados Unidos, tentei vir para os Estados Unidos várias vezes, e fui negado, tentei sozinho, tentei com a família. Minha irmã mora nos Estados Unidos, e eu queria ir para lá, né, para trabalhar, queria morar nos Estados Unidos. E eu 2 vezes o visto negado. E aí Deus mostrou, olha, eu quero você aqui para que você seja um pastor da minha igreja. E eu tentando sair fora de todo jeito. Eu ia até pelo México, se for possível. Deus, não quero. Né? Davi veio no mesmo caminho. Não quero. Né? E aí Deus com aguilhão, não, você vai. Né? E aí chegou o momento, amados, que eu falei, eu desisto. Né? Eu vou ser um pastor. Né? E aí, amados, você sabe o que aconteceu depois disso? Aí eu falei assim, vou lá tentar o visto lá no Rio de Janeiro de novo, tentar o visto. Cheguei lá, visto liberado. Fui nos Estados Unidos 5 vezes já. Você sabe por quê? Porque quando aprove a Deus, quando Deus determina todas as coisas, sabe, as coisas acontecem de acordo com a vontade dEle. Mas enquanto você resiste aos aguilhões de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, meu amado, o tempo só vai dando errado. Chegou um momento que minha esposa disse assim, Rogério, ou você toma uma decisão, ou nós vamos, a vida vai ficar tudo atrapalhado, já estava tudo andando para trás. Mas a partir do momento que você entende que Deus é soberano e você não pode resistir à sua vontade, né? Por isso que hoje você está aqui, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te trouxe para fazer parte da sua família. Não foi você que escolheu, não. Foi Ele que te escolheu, sabe? E você não tinha opção de dizer assim, não quero. Se você é um eleito, você não tinha opção, não. Se você era bastardo, aí você podia ir para outros caminhos. Mas se você é eleito, não tem esse negócio de dizer assim, olha, não quero saber de Deus. Ele vai e te puxa, Ele te traz para junto dEle, né? Porque Ele é o bom pastor e nenhuma das suas ovelhas irá se perder. Assim disse o Senhor, assim seja, e a Ele toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. Amém.